Começando mais uma apresentação, trabalho de AEDS, tema Análise de Algoritmos de Ordenação. O grupo é composto por Guilherme Augusto Leite Santos e por mim, Daniel de Seis Braz. Nesse trabalho a gente tem o objetivo de avaliar o desempenho dos algoritmos de ordenação, os principais, que são eles o Bubble Sort, o Insertion, Selection Sort, Merge Sort, o Quick Sort e o nosso algoritmo criado que a gente desenvolveu. Esse trabalho foi desenvolvido na linguagem C Sharp, utilizando a IDE Visual Studio. Nosso código, o repositório está disponibilizado no GitHub. E a configuração geral do notebook que foi utilizado para fazer o experimento, ele tem um processador Intel Core i5 de quinta geração, 8 GB de memória RAM e 520 GB de SSD. O sistema operacional dele é um Linux Elementary OS. Parte da análise, passar para o Guilherme. A análise foi composta a partir de um arquivo disponibilizado pela própria professora, chamado Dados Airbnb TXT, que possui 128 mil registros relacionados ao site da Airbnb. Também foi proposto que fossem testados 7 tipos de tamanhos referentes, que seriam 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000, 64.000 e 128.000 registros. Porque a partir desses tamanhos a gente vai começar a retirar valores relacionados ao seu tempo e desempenho. Além desses 7 tamanhos propostos, também teria que ser testados em 3 cenários distintos. Isto é, tipo, se o arquivo estivesse já ordenado de forma crescente, se o arquivo estivesse ordenado de forma decrescente, e se o arquivo estivesse todo embaralhado já, tipo, aleatório, assim, sem nada ordenado. E por fim, para obter um resultado mais preciso, assim, podemos dizer, executamos cada algoritmo 5 vezes. No sentido de a gente pega os valores dos 5 tempos, 5 tempos marcados, a gente elimina os dois, o maior de todos e o menor de todos, e depois a gente faz uma média aritmética a partir dos 3. Que assim a gente consegue mais ou menos um tempo médio de execução de cada algoritmo. Começar a falar sobre os algoritmos. O primeiro que a gente vai analisar é o Bubble Sort. O Bubble Sort ele é um algoritmo mais simples de implementar, ele possui uma ordem de complexidade de O de n ao quadrado, no qual sua lógica basicamente consiste em comparar cada elemento do vetor com o próximo, de modo que o maior valor sempre fique na direita. Durante a sua execução, a gente percebeu que o Bubble Sort apresentou resultados medianos. Ele não foi o melhor nem o pior dos algoritmos nos 6 casos analisados. Entretanto, teve um desempenho melhor quando o algoritmo estava ordenado de forma crescente, conforme pode ser observado no gráfico. Além do mais, no Bubble Sort, a gente pode ver que, já que ele é um algoritmo quadrático, o gráfico sempre tende a crescer exponencialmente. Então, se analisar a curva do gráfico, assim, ele é uma curva exponencial. Tá. O outro algoritmo analisado foi o Insertion Sort. O Insertion Sort ele tem meio que um esquema que a gente consegue abstrair para a vida real, que seria meio que a ideia de organizar cartas, que a gente meio que separa uma carta e já posiciona ela no lugar exato onde ela deve estar. A sua implementação também também é simples. Ele também é um algoritmo quadrático, isto é, da complexidade de O de n ao quadrado, porém, entretanto, no seu melhor caso, ele se torna um algoritmo de ordem n. Mais para frente eu vou explicar qual seria o melhor caso dele. Conforme a gente foi efetuando a análise, executando o código, a gente percebeu que, no caso decrescente aleatório, o Insertion teve um resultado melhor do que o Bubble e do que o Select. Ele foi o melhor dos algoritmos quadráticos, mas também não foi, tipo, grande coisa em relação aos outros algoritmos, e também foi o mais mediano, mas entre os quadráticos ele foi o melhor. Porém, ele tem um diferencial que, quando o caso é crescente, ele se torna um algoritmo O de n. Tipo, ele não cresce exponencialmente, ele é praticamente uma linha reta constante, como a gente pode ver no gráfico. Porque já que o algoritmo já está todo ordenado, ele não tem que mover ninguém, então ele só olha, ele só compara se o cara está no lugar certo, e já vai para o próximo. Então, tipo, ele não tem muito o que mexer. Então, acaba sendo muito rápido. Então, ele foi disparado o melhor de todos quando o algoritmo estava já crescente, que é o melhor caso. Bom, o algoritmo Selection Sort, ele tem o objetivo de pegar o menor valor e colocar ele na primeira posição. E o segundo menor valor, colocar na segunda. E assim por diante, até chegar na posição o maior valor e deixar o vetor ordenado. Sua ordem de complexidade é O de n ao quadrado. Seus resultados, quando a gente analisou, ficou bem próximo ao do Bubble Sort. E tanto na forma crescente quanto na forma decrescente, os resultados deram bem próximos um do outro, como podemos observar no gráfico. Apenas o aleatório que teve um desempenho um pouco melhor. O algoritmo Merge Sort, ele usa o princípio dividir para conquistar.
pega um grande bloco e vai dividindo de forma recursiva até não sobrar nenhuma parte para ser dividida. E assim ele começa a comparar e ordenar essas partes menores e depois intercalar com outras partes já subordenadas. E assim ordenar como um todo o vetor. A sua ordem de complexidade é O de n vezes log vezes n. E ele foi o que saiu melhor comparado aos outros algoritmos. Na visão geral, o merge sort foi o que teve o melhor desempenho durante os testes. E o seu melhor caso foi quando o arquivo estava em ordem decrescente. No próprio MedSort, a gente já pode analisar que existe uma diferença bem discrepante em relação aos outros algoritmos. Ele chegou, no último caso, ele demorou cerca de 7 segundos para executar. Então, a gente já pode perceber que, tipo, ele não é um algoritmo quadrático, então, tipo, essa divisão, esse dividir para conquistar já faz muita diferença. Entretanto, ele já exige um pouco de mais processamento, porque ele chama muitas vezes funções recursivas, acaba deixando o algoritmo um pouco mais pesado. Por fim, o último algoritmo que já existe, que foi analisado pela gente, foi o Quicksort. O Quicksort também tem a ideia de dividir para conquistar, porém, ele faz de uma forma diferente, porque ele pega um pivô, que é tipo normalmente não, no nosso algoritmo implementado, o pivô é o último elemento de uma determinada coleção. Ele pega esse cara e coloca para a direita todo mundo que é maior que ele, e na esquerda todo mundo que é menor. E ele vai fazendo isso com cada partição que é gerada. As partições seriam tipo a parte esquerda e a parte direita. Ele vai fazendo isso até chegar numa coleção atômica, isto é, que só tem um cara, e depois vai voltando assim com com as coleções todas ordenadas. O Quicksort, ele também possui uma ordem de complexidade n log de n. E o interessante dele é que todos os resultados que ele teve foram bem próximos entre si. Não teve muito melhor caso, pior caso, porque estavam todos vinculados, igual a gente pode analisar no gráfico. Entretanto, o Quicksort ele teve uma peculiaridade em relação aos outros, que em alguns casos, em que a coleção estava grande, que é, se não me engano, a partir dos 64.000 ou 32.000, ele começava a estourar Stack Overflow. E começava a consumir muita memória e o programa crashava e não conseguia continuar. Às vezes acontecia isso, às vezes não acontecia isso, não tinha muito um padrão a se definir. A gente conseguiu rodar um caso que ele foi até o final, para a gente poder analisar. Mas em relação aos outros, o Quicksort ele consumia muito mais processamento, tanto que ocorria esses overflow. E por fim, o último algoritmo analisado foi um algoritmo que foi proposto pelo grupo, que foi meio que uma evolução do Selection Sort. Como assim? O Selection Sort tem meio que a ideia de você pegar o menor elemento e jogando ele mais para a esquerda. O menor elemento fica na primeira posição. O segundo menor elemento fica na segunda posição e isso até o final. E a gente pensou, por que não pegar o menor elemento e o maior elemento ao mesmo tempo? Isso, tecnicamente, você faria duas coisas ao mesmo tempo, então você não precisaria percorrer o vetor todo. Então, você meio que só percorreria metade dele. Então, você meio que vai pegando o menor elemento e o maior elemento ao mesmo tempo até metade do vetor. E assim você vai ter o vetor ordenado. Assim como os outros algoritmos, ele também é um algoritmo quadrático, que a complexidade é O de n ao quadrado. Entretanto, se a gente analisar, o nosso algoritmo criado, ele tem um desempenho muito elevado em relação ao Selection Sort, que é o predecessor dele. Mais na frente, nos gráficos juntos, a gente conseguir ver essa diferença melhor. Mas já dá para perceber um ganho elevado do seu desempenho, porque como ele faz duas coisas ao mesmo tempo, então ele não tem que percorrer o vetor todo, então ele já ganha tempo com isso. Bom, a análise geral dos resultados, com o arquivo aleatório, a gente teve como melhor caso o merge sort e o pior caso o bubble. Na parte do arquivo crescente, quem se saiu melhor foi o insert sort e o pior caso foi do quick. E com o arquivo decrescente, para ordenar, o melhor caso que se saiu foi o merge sort novamente e o pior caso foi o insert sort. A gente pode até ver uma diferença aí que, tipo, nem tem graça, de certa forma, brincar com o insert sort quando ele for crescente, porque ninguém consegue ganhar dele. Então é um algoritmo muito otimizado para isso, mas é um cenário muito top, porque dificilmente vai ter um algoritmo, vai ter um arquivo que já está 100% ordenado. Alguns pontos que a gente pode destacar é que os algoritmos como o Bubble, o Selection e o Insertion, eles não tiveram melhores resultados porque a sua complexidade é quadrática e isso limitou bastante o desempenho deles. E outra coisa também é que o algoritmo criado, apesar dele ser quadrático também, seu desempenho foi muito elevado, superior do que em relação aos algoritmos quadráticos padrões, mesmo ele sendo quadrático também. E para finalizar, o algoritmo merge sort foi o que teve o melhor desempenho geral em relação a todos os outros. Bom, aqui a gente tem um gráfico mostrando a análise geral. Isso é quando o arquivo está aleatório, a gente pode ver que o merge teve o melhor desempenho e o bubble sort
foi o que se saiu pior quando comparado aos outros. A gente pode ver também que o Create Sort ele tem uma leve vantagem no Select Sort nesse caso aí, e uma pequena desvantagem em relação ao Insert. Nesse gráfico é quando o arquivo está em ordem crescente. A gente pode ver que quem saiu melhor foi o Insert nesse caso. O Merge se saiu bem também, mas nessa condição o Insert sempre ganha em relação aos outros. E o que teve o pior desempenho foi o Quicksort nesse caso. E também a gente já pode perceber que o algoritmo criado ele já tem a metade do tempo em relação ao predecessor dele, que é o Select Sort. E por último, que é o gráfico geral mostrando o algoritmo em ordem decrescente, o Merge ganhou de uma diferença boa dos demais algoritmos, e o Insert ficou para trás, foi o que teve o pior desempenho com o algoritmo com o arquivo ordenado de forma decrescente. Novamente, a gente pode comparar o algoritmo criado em relação aos outros, que ele tem uma diferença discrepante em relação aos outros algoritmos quadráticos, que é esse gráfico verde, que ele é praticamente a metade dos algoritmos dos outros quadráticos. Bom, para finalizar, na nossa conclusão, o Bubble Sort ele foi um algoritmo que demonstrou um desempenho constante entre os ODN ao quadrado. Ele teve o seu resultado mediano, não foi nem o pior, mas também não se destacou entre eles. O Selection Sort teve também o seu resultado também foi mediano, assim como o Bubble Sort, mas também não se destacou em nenhum cenário. O Insection Sort teve o seu melhor desempenho no vetor ordenado de forma crescente, ganhando até do Merge Sort, que foi o campeão de todos. Mas ele foi o pior em outros dois casos, então mesmo assim ele não teve tanto destaque igual o Merge Sort. Indo para os algoritmos mais complexos, assim, de certa forma, o Merge Sort foi quem teve o desempenho melhor, tanto foi o campeão, assim, entre aspas, dos algoritmos, foi o que saiu melhor, tanto no cenário que o vetor estava ordenado e desordenado, ou não ordenado não, desculpa, no desordenado e de forma decrescente, porque o crescente, igual o Daniel falou, o Insert ganha. O Quicksort, ele também teve resultados medianos, ele foi um pouco melhor do que os quadráticos, mas foi pior do que o Merge, e em alguns casos excepcionais eles tinham um Stack Overflow, e ele parava o algoritmo, parava a execução do programa, porque consumiu muita memória e não conseguia dar prosseguimento. E por fim, o algoritmo criado ele teve um desempenho constante, otimizado em relação aos quadráticos também. Ele não foi melhor do que o Merge Sort, mas já foi melhor do que as mesmas linhas dele, que são os quadráticos, e ele teve meio que um desempenho dobrado em relação ao seu predecessor, que é o Select Sort, que esse que é o objetivo dele, saber se ele conseguia fazer as coisas no menor tempo, no metade do tempo em relação ao seu pai, entre aspas, que é o Select. E por fim, as referências dos códigos que a gente utilizou, basicamente todos foram retirados do Geeks for Geeks. Lá tinha a explicação de todos os algoritmos, como cada um funcionava, a implementação do pseudocódigo e tudo mais. Então esse foi o nosso trabalho. Foi realizado pelo nosso grupo Guilherme Augusto Leite Santos e por mim, Daniel dos Reis Brás. Agradeço a atenção e a oportunidade de ter feito esse trabalho. No trabalho a gente também pôde aprender bem o funcionamento dos algoritmos de ordenação, como cada um funcionava, e essa questão mais analítica assim, do código, a gente tinha que analisar os dados e traçar meio que interpretações a partir dele. Foi a criação dos gráficos e tudo mais. E esse trabalho foi importante até para saber escolher em qual caso, qual algoritmo de ordenação usar. Porque não existe existem algoritmos que são melhores e piores que os outros, mas existem casos que alguns são melhores. Tipo, o que a gente pode ver foi, por exemplo, que o Insertion Sort é melhor no caso que ele é crescente. O Merge Sort sai melhor em outros casos. E assim por diante. Você tem que analisar o seu contexto, saber qual é a complexidade que está envolvida, e assim você tirar a conclusão de qual algoritmo você utilizar.